Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 1º de março, celebramos São Suitberto. Nosso santo de hoje nasceu na Inglaterra no ano de 647. Ele foi fruto de um trabalho de evangelização iniciado mais ou menos um século antes por São Patrício, que fez um trabalho muito bonito, muito intenso de evangelização da Irlanda e também da Inglaterra. E a partir desse trabalho evangelizador de São Patrício, vários mosteiros foram fundados. Inclusive o mosteiro onde Suitberto acabou se tornando monge. E como monge, ele teve um santo como um mestre, como formador, que foi Santo Egberto. Inclusive, quando Santo Egberto teve a iniciativa de se mudar para a Irlanda, Suitberto acabou acompanhando seu mestre, seu formador, e Egberto organizou uma missão para a Alemanha. A Alemanha estava num processo muito intenso de evangelização e havia uma região da Alemanha, perto de onde hoje em dia fica a Holanda, a Bélgica, que ainda era muito paganizada, ainda não tinha sido evangelizada. Então Egberto mandou um grupo de monges para evangelizar aquela região da Alemanha. Os monges foram, porém, eles não tiveram muito sucesso ali, até porque havia muita perseguição de certos povos pagãos, bárbaros. Houve muita dificuldade, a missão não deu muito certo. Esses monges acabaram voltando para a Irlanda, mas Santo Egberto não desistiu. Ele mandou uma nova missão para aquela região, dessa vez uma missão coordenada por um outro santo, chamado Santo Willibrordo. Então, Willibrordo foi comandando essa nova missão com 12 monges, e entre esses 12 monges estava Suitberto, que ao chegar lá, eles chegaram no ano de 690 pelo rio Reno, logo em seguida foram para a cidade de Utrecht, que era uma espécie de centro daquela ação missionária, e Suitberto foi evangelizar a região da Frísia, que hoje em dia é onde fica a Holanda. E Suitberto teve muito apoio do rei Pipino. Naquela época, ele tinha acabado de vencer uma batalha contra pagãos, de modo que a evangelização se tornou mais livre. Isso aí foi muito importante para que nessa nova ação missionária houvesse mais frutos. E Suitberto foi um dos grandes instrumentos de Deus para que essa evangelização desse certo. Ele foi incansável na missão, e como fruto da evangelização dele, milhares de conversões aconteceram. Milhares de pessoas, de fato, abraçaram a fé cristã, tiveram um encontro com Deus, foram batizadas, passaram a viver os sacramentos, e a missão foi se desenvolvendo. Mais ou menos 3 anos depois que essa missão começou, Suitberto já estava evangelizando boa parte ali do que hoje em dia é a Holanda. Willibrordo, que era o chefe da missão, ele foi nomeado bispo de Utrecht. E com isso, Suitberto também passou a ser visto mais atentamente. Então o Papa da época, o Papa Sérgio I, decidiu ordenar Suitberto bispo também, bispo da região da Frísia, que seria o mesmo que dizer que ele tinha sido nomeado bispo da Holanda. E a partir de então, Suitberto exerceu o seu pastoreio como bispo com muita fidelidade. Foi um grande pastor, incansável na evangelização. Inclusive, ele não se contentou em evangelizar somente a sua diocese. Ele foi expandindo a ação missionária para territórios da própria Alemanha, para territórios de Flandres, que hoje em dia é o que nós chamamos de Bélgica, de modo que cada vez mais e mais conversões foram acontecendo e o cristianismo, a vivência do evangelho, o conhecimento, a experiência com nosso Senhor Jesus Cristo foi sendo espalhada cada vez mais por essa ação coordenada por ele. O rei da época, o rei Pipino, acabou ficando muito impressionado e muito feliz com todo aquele trabalho de evangelização, então ele doou uma ilha para São Suitberto, para que ele construísse ali um mosteiro, para que os monges fossem formados naquela própria região, porque até então os monges vinham sempre de fora, especialmente da Inglaterra e da Irlanda. E a ideia agora era formar monges ali mesmo, até para que houvesse um maior número de pessoas evangelizando. Então foi isso que foi feito nessa ilha que foi doada pelo rei.
Suitberto coordenou a construção de um mosteiro, ele acabou indo morar nesse mosteiro e dali ele exerceu o seu episcopado. Ele foi bispo daquela região durante 20 anos e depois de um trabalho de evangelização, de pastoreio incansável, ele já muito consumido, já realmente praticamente sem forças, ele morreu no mesmo mosteiro que ele construiu no dia 1º de março de 713. Logo depois que ele morreu, a fama de santidade dele se espalhou, muitas pessoas passaram a cultivar uma devoção em relação a ele, inclusive havia muitos relatos de graças, até mesmo de milagres, que eram alcançados por sua intercessão. A devoção a ele existe até hoje muito forte na Holanda, entre os católicos. Ele, juntamente com São Pedro, é considerado padroeiro da Holanda. Inclusive os belgas também têm uma devoção especial em relação a ele, porque ele também evangelizou muito aquele território. A canonização de São Suitberto aconteceu no ano de 810, por meio do Papa Leão III. Uma curiosidade é que, ao longo dos séculos, a ilha onde ficava o mosteiro e, consequentemente, os restos mortais de São Suitberto desapareceu, porque houve uma mudança de curso do rio Reno. Hoje em dia, o local onde ficava o mosteiro, nesse local existe uma cidade, que é a cidade de Kaiserswerth, que faz parte da Alemanha. E os restos mortais de São Suitberto só foram reencontrados no século XVII, ou seja, a ilha desapareceu no século XIII, no século XVII os restos mortais, as relíquias dele foram reencontradas e foram colocadas na catedral dessa cidade alemã de Kaiserswerth. Por isso ele é chamado oficialmente de São Suitberto de Kaiserswerth, que é a cidade onde ficam hoje os restos mortais desse santo, dos grandes evangelizadores da Holanda, da Bélgica e também de parte da Alemanha. Nos inspiremos especialmente no ardor missionário do santo que hoje nós celebramos. Que nós também não coloquemos desculpas para evangelizar, para sermos resposta, mas tenhamos a ousadia, a disponibilidade, o despojamento de ir aonde o Senhor nos enviar, como o nosso santo de hoje viveu. Ele que foi resposta na vida de tantos, sendo instrumento de Deus para gerar salvação, conversão, para levar vida eterna para todos aqueles a quem o Senhor nos chama a ser resposta. São Suitberto, rogai por nós.